Fala minha gente, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a nossa primeira aula de Rails, tá legal? Hoje um framework bem utilizado aí, todo mundo que conhece Ruby já ouviu falar de Rails, tá legal? E hoje é a nossa primeira aula de Rails, então a gente vai começar a aprender as estruturas dele, como criar a nossa primeira aplicação, como fazer a instalação e como startar o projeto, tá legal? Hoje é basicamente o entendimento que você vai ter sobre a estrutura de diretórios do Rails, que é comum entre todas as programações, tá legal? Eu trabalho com Rails, gente, há mais ou menos uns 8 anos, 8, 9 anos, tá? E essa tecnologia nunca mudou a sua estrutura, ok? Então, se você pegar projeto com Rails 1 lá e pegar projeto com Rails 4, Rails 5, você vai ver que é a mesma estrutura de projeto e essa estrutura, esse framework está sendo evoluído constantemente. Então, é um excelente framework para quem quer ganhar tempo na hora de criar uma solução web, tá legal? Então, vamos lá, bora começar a aula. Muito bom, pessoal. Então, basicamente, o que é o Rails, ok? O Rails, gente, ele é um framework, ok, minha gente? Então, um framework aqui é o Rails, tá legal? E esse framework, como que você instala? Através de uma gem, ok? Então, o que são as gems? Para quem me acompanhou desde a primeira aula de Ruby, eu já falei para vocês sobre gems, sobre Gemfile Lock e vou revisar aqui com vocês. Mas gem, basicamente, ela é o quê? É uma lib que alguém desenvolveu para você. Ou seja, tem o pessoal lá do mundo open source que vai fazendo os códigos para facilitar a nossa vida. Eu sou eternamente grato pelo pessoal do open source e eu também colaboro justamente com o meu conhecimento e também com as coisas que eu já fiz, ok? Então, o pessoal do open source está de parabéns, tá legal? Porque criou algumas soluções que evoluem o ser humano, que evoluem todo o desenvolvimento de software, tá legal? Então, eles criaram umas gems, ok? Que é a mesma coisa lá do NPM, lá do Node.js, ou o arquivo POM do Java, ou o arquivo POM não, os arquivos, as libs, né, os jars que tem dentro do POM do Java, ou também outros arquivos lá que tem no NuGet do C# e assim vai, ok? Mas gems basicamente são libs que alguém preparou para facilitar a sua vida, ok? E o Rails é uma gem, ok? Perfeito. Então, se o Rails é uma gem, como que a gente faz para instalar o Rails, ok? Quando eu falei para vocês lá nas primeiras aulas como que configura o Ruby, eu mostrei para vocês como que vocês podem configurar as gems também, ok? E aí, configurando as gems, você tem então a possibilidade de instalar então o Rails, tá legal? E aí, como que você faz essa instalação? Utilizando o comando gem install Rails, ok? Quando você faz o gem install Rails, esse gerenciador de gems, o pacote gerenciador de gems, vai lá na internet, num site que chama rubygems.org, ok? A organização que toma conta das gems da internet. E vai lá, procura o Rails e baixa lá para o seu computador, tá legal? Então, tem o Ruby Gems, tem o GitHub, também tem várias formas de você buscar de outros lugares. Mas o padrão é o source do GitHub, do Ruby Gems, tá legal? Perfeito. Então, quando você instala o Rails, o comando do Rails já é inteligente o suficiente para o quê? Criar o diretório do nome do aplicativo que você fez, criar as estruturas que você precisa e também já fazer a instalação do seu arquivo Gemfile, ok? O seu arquivo Gemfile é o arquivo que tem todas as coleções das suas gems, inclusive o Rails, ok? Então o que ele faz? Ele pega todas as versões das gems que você tem e versiona num lugar chamado Gemfile Lock, ok? Esse Gemfile Lock é um arquivo que ele anda junto, casado com o gem, ok? Os dois são casados. Esse Gemfile você coloca as gems que você quer instalar e o Gemfile Lock ele loca, ele segura, trava a versão da gem que você instalou no seu sistema, ok? Por que é importante isso, gente? Porque você consegue ter um sistema com as versões amarradas das libs que você está utilizando, tá legal? Perfeito. Imagina o seguinte, como você está trabalhando no mundo open source, o tempo inteiro tem pessoas evoluindo as gems, ok? Então o tempo todo tem pessoas evoluindo aqui as nossas gems, ok? Se nós não tomarmos o cuidado de versionar as gems que a gente precisa utilizar, pode ocorrer da gente instalar uma gem ou uma versão mais nova que é incompatível com o sistema que a gente fez há 2, 3 anos atrás. Na realidade isso é muito comum.
Por isso, o Genfile Lock veio para ajudar a gente nessa informação, ok? Quando eu comecei a trabalhar com Rails, não existia Genfile e nem Genfile Lock, e também não existia RVM, tá? Que é o Ruby Version Manager, ok? Que eu ensinei para vocês também nas primeiras aulas. Por não existir isso daí, eu tinha que instalar gen por gen na mão. E a hora que a gente ia salvar, fazer o deploy, colocar o sistema em produção, a gente tinha uma infinidade de gems que tinha que instalar, ok? E eu lembro dos meus amigos lá de infraestrutura, que eles sofriam bastante, porque a gente tinha que mandar o projeto para eles fazerem deploy, e aí eles iam lá tentar fazer o deploy e falavam, mas o que é isso que está dando erro? E eles não conseguiam entender. E aí eles criavam uma folha de papel que a gente precisava digitar todos os comandos que eles precisavam para instalar a aplicação, ok? Um processo muito arcaico, né, gente? Por isso foi criado esse Genfile aqui para facilitar na hora do desenvolvimento. Hoje a gente tem outras técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui, infinitas técnicas, como você usar um Docker, você usar um container para fazer esse tipo de coisa. Então tem várias outras formas de você conseguir fazer um deploy de uma forma muito mais fácil, ok? Porém, o Genfile Lock é um desses arquivos, é uma dessas coisas que facilitam a nossa vida na hora de fazer um deploy de um site num servidor, tá legal? Beleza. Gente, para quem não sabe o que é deploy, é pegar o seu código feito e colocar num servidor na internet para que todo mundo possa acessar, tá legal? Beleza. O Rails, gente, ele tem a estrutura chamada MVC lá, né? O padrão de código, o padrão de arquitetura chamado MVC, ok? Que eu já expliquei para vocês lá na aula de Node.js, dei um overview geral e hoje vocês vão ver de novo o MVC aqui comigo com Rails, né? A estrutura dele, tá legal? E vocês vão ver também hoje como que a gente vai startar o projeto, tá legal? Basicamente você vai digitar o quê? Rails, depois que ele já está instalado, new, o nome do seu projeto. Por exemplo, P1, o nome do meu projeto. Assim ele já vai criar a estrutura de diretórios e fazer ali a instalação da nossa primeira versão do Rails. Automaticamente, quando a gente cria, ele vem com pra gente com esse banco de dados aqui por padrão, que é o SQLite, ok? O SQLite é um banco de dados que é orientado, na realidade é um banco de dados relacional, porém ele é em arquivos, né? Então ele salva um arquivo no diretório fixo. É bem legal, vale a pena saber ele também. Mas como eu já venho ensinando para vocês o MySQL, ok? Que é um banco de dados mais voltado para a aplicação, onde vai estar no servidor e etc e tudo. Então a gente vai ter a nossa aula utilizando o MySQL. Então eu vou ensinar para vocês como que vocês podem criar uma aplicação Rails utilizando o MySQL, ok? Perfeito. Então, como eu falei para vocês, o Rails ele trabalha com MVC. Então, Model View Controller, ok? E com isso a gente tem alguns arquivos principais e diretórios principais que a gente precisa prestar atenção. Um deles é o config e o outro deles é o routes, ok? Esse arquivo routes aqui, ele tem todas as rotas do nosso sistema. As que são geradas automaticamente, que vão ficar como resources, ok? E as que vocês vão gerar também, que vão ser as rotas que vocês vão gerar através do comando get, do comando post, do comando put e do delete e assim vai. Todos os verbos ali HTTP, ok? Tá legal? Perfeito. Então, gente, o que a gente vai fazer agora? Gerar essa estrutura, né? Então, já expliquei para vocês basicamente qual que é o plano de negócio que a gente vai ter hoje. Agora a gente vai sentar lá no computador e a gente vai começar, então, a fazer os primeiros comandos no Rails, tá legal? Então, vejo vocês lá no computador. Muito bom, minha gente. Então, de volta aqui no computador, estamos então a mais uma aula agora de Ruby, tá legal? Gente, olha só, eu falei tudo para vocês sobre gems e outras coisas que talvez vocês possam ficar perdidos na aula de hoje, nessa aula aqui, que é a aula 2, ok? Então, se você não sabe o que é uma gem, não está conseguindo entender, não está conseguindo acompanhar, ou se o comando Rails não existe no seu computador, você, gente, pode rever essa aula aqui de novo para que você possa entender como que você instala tudo que você precisa para começar a trabalhar com Ruby, tá legal? Não esqueça de ver essa aula, tá legal? E também se surgir alguma dúvida, deu problema na instalação ou diversas coisas que seja, eu estou aqui para ajudar, então cobra aula particular, R$50 a hora aula, que eu vou ficar com vocês dedicado para ajudar vocês a entender e conseguir ir para o próximo passo, e aí vocês podem seguir o jogo, tá legal? Então, conto com a colaboração de vocês e colaboro com vocês também para que vocês possam contar com a minha colaboração, tá legal? Bom, pessoal, então, indo aqui para a aula,
eu tenho aqui então a minha aplicação console, onde eu vou criar agora o meu Rails, ok? Primeiramente, eu preciso instalar o Rails. Então, qual que é o comando que eu preciso utilizar? Já tendo um RVM, eu estou aqui no Ruby Version Manager aqui, mas na versão Ruby 2.3.3, ok? E aí, se eu der aqui um RVM info, vocês vão ver que eu tenho um RVM instalado e ele está aqui mostrando as configurações da minha máquina, ok? E aí, o que eu posso fazer aqui, gente? Para instalar o Rails, só digitar o comando chamado gen install Rails, ok? Então ele vai estar baixando aqui o Rails e aí eu vou mostrar para vocês aqui o site do RubyGems, ok? RubyGems, quando você digita RubyGems aqui, basicamente ele abre aqui o site da onde tem o Rails, tá legal? Então estou clicando aqui, vocês vão ver aqui, ó, que se vocês digitarem aqui Rails, vai trazer ali a última versão do Rails, que é a versão que eu estou instalando aqui, né? Que é a versão 5.1.2, ok? Então, voltando aqui, ó, versão já instalada, ok? Agora, como que você faz para criar a sua aplicação Rails? Simplesmente você digita o código Rails install, não, desculpa, Rails new, ok? E o nome da sua aplicação. Vou colocar aqui a aplicação como teste. Quando você dá um Enter, ele cria a estrutura de projeto para você, entra no diretório e já começa a executar o bundle install, ok? Lembrando que lá nas primeiras aulas eu também comentei para vocês sobre o bundle, ok? Bundle é uma gem que gerencia ali o Gemfile e o Gemfile Lock e ele faz as instalações para você, ok? Se sua máquina está tudo configurada, tudo bonitinho, ele vai fazer as instalações para você e vai ficar tudo certinho, ok? Então essa é a forma ali como você instala o Rails, ok? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou dar um ls, vocês vão ver que eu vou ter aqui o diretório teste, ok? Com o diretório teste eu posso entrar dentro dessa pasta e aí eu tenho a estrutura de projeto do Rails, ok? Vou dar um Sublime aqui para abrir esse diretório e vocês vão ver que agora dentro desse diretório eu tenho alguns arquivos chaves aqui que eu posso utilizar. É o Gemfile, Gemfile Lock que eu mencionei para vocês, ok? Nesse Gemfile tem todas as agências que eu estou utilizando, no meu caso aqui o Rails e o SQLite 3, ok? O SQLite, como eu falei para vocês, é um banco de dados, ok? Relacional, porém eu não vou usar esse banco de dados, eu vou usar o MySQL, ok? Então essa versão que eu rodei aqui não vai servir para a gente, eu vou apagar ela e vou criar de novo um projeto, ok? Dentro da pasta config eu também tenho aqui esse arquivo database que mostra a configuração do meu banco de dados. Nesse meu caso, eu tenho aqui o meu adapter que é o SQLite 3, ok? Aqui fica o caminho do banco de dados. Então esse caminho, esse arquivo aqui, ó, é o arquivo do banco de dados que vai ser gerado. Então se eu quero utilizar o Rails sem ser com MySQL, eu posso utilizar esse comando aqui, que ele já utiliza o banco de dados em arquivos pra gente, ok? Ele é relacional, porém em arquivos, tá legal? Vou apagar isso daqui e vou gerar um novo projeto, ok? Prontinho, rm-rf de teste, ok? Prontinho, apagando esse diretório, agora eu vou criar então uma nova aplicação do Rails, agora apontando para o MySQL. Então Rails new, o nome do diretório que eu quero da minha aplicação, vou colocar assim, ó, minha primeira aplicação Rails, ok? Gente, uma coisa bem importante que eu quero falar para vocês, o Rails, ele utiliza o sistema de underline para quando você está escrevendo, tá? Ele utiliza bem pouco o Pascal Case e bem pouco o Camel Case. A maioria das vezes ele utiliza underline, que é esse padrão de código aqui, que eu já expliquei para vocês lá no site do Torne-se um Programador, tá legal? Então se você procurar Camel Case lá, você vai ver esses padrões de código. O Rails, ele utiliza esse padrão que é o underline ou underscore, tá legal? Então vou criar aqui a nova aplicação. Ah, opa, cancelei aqui, né? Vou criar aqui -d, que é o database MySQL, ok? Eu quero criar com MySQL. Então, mandei gerar, está criando a minha aplicação e já vai fazer as instalações para mim. Lembrando que, se eu não tiver a máquina configurada, é bem provável que vai dar erro na hora que for instalar a gem do MySQL, ok? Essa gema aqui, ó. Se eu não tiver ali o MySQL instalado, vai dar o erro, ok? Como que eu sei que eu tenho o MySQL instalado ou não, tá? Primeira coisa, se você tiver no Linux, você tem que ir lá dar um sudo apt-get install MySQL. Depende da sua, da sua distribuição, né? Se você está usando o Ubuntu, se você está usando Red Hat, se você está usando Debian. Então vai depender muito de qual tipo de Unix você está utilizando, ok? Aqui eu estou utilizando o Mac. Então com o Mac, normalmente eu instalo as coisas pelo gerenciador chamado Brew,
ok? E aí o Braille, ele me dá a opção de colocar assim, ó, Braille install MySQL. Quando eu faço isso, ele instala o MySQL na minha máquina, ok? E uma vez com o MySQL instalado na minha máquina, eu simplesmente posso digitar assim, ó, MySQL. Eu sei que ele vai mostrar aqui, ó, que o MySQL está ativo, ou seja, que ele já está instalado na minha máquina, ok? E que eu instalei a versão do Home Braille, tá legal? Então, para quem está com Mac, é só você instalar o Braille lá para você conseguir fazer essa configuração e você já consegue instalar o MySQL, ok? Não se preocupa que se você tiver dificuldade nisso daí, você marca a aula particular e eu vou te ajudar a resolver esse problema, ok? Perfeito. Agora que você já instalou, sua aplicação Rails já está funcionando, o diretório lá já está aqui bonitinho para você, que é minha aplicação Rails, ok? Então vou entrar dentro desse diretório, minha primeira aplicação Rails, e vou dar aqui um Sublime para a gente estudar agora a estrutura do projeto, ok? Como eu falei para vocês, o Rails, ele tem uma estrutura MVC, ok? Então eu vou abrir aqui, ó, essa pasta aqui é a pasta que normalmente você vai programar. Pastas que você mais vai utilizar aqui, a pasta config, a pasta app, a pasta db de vez em quando, ok? E a pasta de teste, se você vai programar orientado a teste, ok? Se você está fazendo um BDD ou um TDD, você vai utilizar esse diretório aqui, ok? Mas o cara que está começando agora com Rails, o que ele precisa saber basicamente? Da pasta config e da pasta app. Essas são as duas pastas que ele precisa saber, ok? E na estrutura MVC, eu tenho aqui, ó, controllers, eu tenho os models e eu tenho as views aqui do meu MVC, ok? Se vocês notarem, os projetos que eu já fiz com vocês lá falando sobre Node.js, eu utilizei basicamente uma estrutura parecida com essa aqui, ok? Por quê? Eu tirei essa estrutura do Rails para criar o MVC com vocês em Express lá no Node.js, tá? Vocês vão ver que com o .NET lá, se vocês olharem a versão do MVC do .NET, eles utilizam essa estrutura também. A maioria das pessoas que utilizam o MVC utiliza essa estrutura bem parecida com o do Rails. Como eu comecei lá antigo com o Rails, eu posso falar que o Rails foi um dos pioneiros nessa parte do MVC, tá legal? Quando eu fui trabalhar com Rails, eu já estava trabalhando com .NET ali com o MVC também, mas o Rails foi o que eu mais trabalhei com o MVC, então na minha cabeça ele foi um dos pioneiros. Aí para você pode fazer a pesquisa aí, olhar bonitinho para saber qual que vai ser quem que foi que criou, quem que foi a origem, não cabe a mim explicar isso daqui agora, tá? O que eu quero explicar para vocês é que é uma ferramenta que agiliza muito nos meus projetos, agiliza muito na entrega para os meus clientes, tá legal? Perfeito, então, aqui eu tenho todos os meus controllers, que é os requests que eu tenho de HTTP, ok? Aqui eu tenho todos os meus modelos, ok? Nesse meu caso aqui eu não tenho nenhum modelo, eu só tenho uma classe aqui que eu vou herdar, ok? E tenho todas as minhas views aqui, que tem um layout aqui, que é como se fosse aquele MDI Form lá do Windows Form, tá? Então tem essa classe Application aqui, que tem o yield aqui, ó, que eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente também como é que isso funciona. Ok? Então, essa aqui é a estrutura de diretório básica do Rails, ok? Outra coisa que a gente vai ter, que eu preciso falar para vocês, é então o arquivo de configuração, que agora eu mudei para o MySQL, tá vendo? Então agora eu estou rodando com o adapter aqui do MySQL. Na minha máquina vai rodar com ele, tá legal? E outra coisa que eu tenho é o meu arquivo de configuração e a minha rota, ok? Então tem essa rota aqui, que é o routes. Esse arquivo aqui é onde a gente vai configurar todas as rotas do nosso sistema, ok? E aí a gente vai colocando uma coisa, outra e outra. Então aqui que vocês vão começar a programar e entender toda a estrutura do Rails e como que ele pode utilizar, como ele pode agilizar a gente no nosso processo, ok? Então o que eu vou fazer basicamente? Criar um código gerado com scaffold, depois criar um código sem scaffold na mão, para vocês entenderem como que o scaffold agiliza e como que se você não utilizasse o scaffold, você não ganharia agilidade na hora que você estivesse desenvolvendo, tá legal? Bom pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês por enquanto, só como que você faz ali, cria o Rails. Na próxima aula a gente vai começar a ver mais estruturas aí e falar um pouco para que serve cada coisa do Rails, tá legal? Então eu vou ficar por aqui, até mais e até a próxima aula. Muito bom, pessoal, aula bem legal, uma introdução boa aí pra gente começar a instalar o Rails, tá legal? E na próxima aula de Rails a gente já vai começar a fazer alguns cadastros, já começar a fazer algumas coisas mais interativas. Então é isso, até mais e até o próximo vídeo.